Agora teremos a palestra Delação Premiada, ministrada pelo Dr. William César Pinto de Oliveira. Ele é advogado criminalista, sócio do escritório Moraes Sarmento Advogados, bacharel em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Escola Paulista de Direito. É professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Prática Jurídica Penal no Centro Universitário Anhanguera, da cidade de Leme. Antes de dar início, eu gostaria de cumprimentar a todos os colegas professores, na pessoa do coordenador, professor William Marque, que já foi meu colega em Leme, e que me deu a oportunidade de, mais uma vez, me colocar diante dos senhores e das senhoras para falar sobre esse tema. Cumprimento também os integrantes do diretório acadêmico e demais alunos e profissionais que participam da organização de um evento como esse. Eu tenho feito palestra em diversas universidades a respeito dos mais variados temas relacionados ao direito penal, então posso falar com alguma propriedade. Eu poucas vezes vi, nessas oportunidades, uma organização como a que eu vejo aqui. E o que me deixa mais contente ainda foi verificar, através do hino, a identificação que vocês têm com o curso. É uma coisa que eu nunca tinha visto antes numa universidade particular. É algo que somente vem para engrandecer o curso de Direito da universidade. Uma coisa muito bonita de ver para quem está vindo de fora. Então, recebam também os meus cumprimentos, as minhas saudações. E cumprimento, finalmente, a todos os presentes, autoridades, alunos. Eu tive a oportunidade de palestrar aqui no primeiro semestre, na época substituindo uma colega, e agora tenho a felicidade de retornar e fico muito satisfeito de ter essa oportunidade, sobretudo para falar de um tema que está cada vez mais em evidência. Hoje você liga a televisão, o rádio, você abre o jornal, a internet, e dificilmente você não vê alguma notícia relacionada à delação premiada, por conta da Operação Lava Jato e de outras operações que estão em andamento, sobretudo quando se trata da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Então, eu tive a ideia e a iniciativa de elaborar uma palestra o mais didática possível. Eu não vou me aprofundar em nuances acadêmicas, não porque eu julgo que vocês não tenham condição de entender isso, mas esse seria um segundo momento, já que nós poderíamos passar uma semana ou duas falando só sobre delação premiada. Mas é interessante que, sobretudo o aluno de direito, mas a sociedade de um modo geral, entenda e saiba no que consiste a delação premiada, quando ela tem lugar, quem participa, como funciona, qual é o procedimento, para que a gente não julgue por aquilo que vê na televisão. Então, a importância do tema se justifica nessa medida, em razão da sua atualidade. Só perde atualmente para a separação da Joelma e do Chimbinha, mas continua sendo um tema muito em voga. Só não esperem que eu venha para falar sobre o divórcio, citando como exemplo esse que eu acabei de mencionar. Não é a minha área, aqui eu me sinto mais à vontade falando do direito processual penal. Dando início, então, eu preciso fazer um retrospecto histórico antes de ingressar no tema propriamente dito. Existe uma resistência muito grande na área jurídica quando se fala em delação premiada, já que ao longo da história da humanidade nós temos conhecimento de diversas situações envolvendo traições, delações, e isso traz obviamente uma carga negativa, como se a delação fosse algo imoral, como se a delação fosse antiética. E todo mundo lembra então da figura do Judas, que por 30 moedas de prata delatou Jesus Cristo aos sacerdotes da época e aos oficiais, e o final daquela história todo mundo conhece, e é uma história que, aliás, a gente vive até hoje. Esse é um exemplo de fora, mas aqui no Brasil nós temos também um exemplo, e aí eu já começo a ingressar no tema. A previsão inicial, o germen da delação premiada no nosso país, encontrava-se nas ordenações filipinas, na época da colônia, e foi justamente por conta dessa modalidade de delação
que na época da Inconfidência Mineira acabou sendo delatado, dentre outros inconfidentes, o Tiradentes. E todo mundo se lembra desse episódio porque todo mundo estuda quando se aprofunda na história do nosso país e nota que um dos motivos mais importantes para que a Inconfidência não tenha atingido o resultado esperado foi justamente a traição de um inconfidente que, em troca do perdão de uma dívida, acabou delatando as pessoas que, de certa forma, jamais esperavam que isso pudesse acontecer. Passando um pouco para frente na história, no período de exceção que nós tivemos, no período da ditadura militar, inúmeras pessoas foram presas, foram sequestradas, e boa parte dessas pessoas foram presas, foram sequestradas, foram mortas em virtude de delações. Obviamente que não se tratava de delações como essa que a gente vai estudar hoje, como foi a do caso de Tiradentes, mas a caguetagem, como se fala no mundo do crime, ela tem essa carga negativa, e então as pessoas enxergam também com um viés negativo qualquer espécie de delação. Mas a delação, hoje, tem um papel importantíssimo quando se trata de um direito penal que transcende fronteiras, de um direito penal que atinge todos os cidadãos de maneira indiscriminada. Hoje, a gente pode ver o direito penal batendo à nossa porta. Hoje, a gente pode ver crimes praticados em sentido amplo, atingindo bens jurídicos transindividuais, e esses crimes, para serem combatidos, precisam de novas modalidades de investigação, novos meios de obtenção de prova, sob pena de se frear completamente o poder punitivo do Estado e de colocar a sociedade à mercê desses criminosos que se utilizam de sofisticados meios para a prática desses crimes. Tanto é verdade que, se nós não tivéssemos o Instituto da Delação Premiada, nós não teríamos hoje, no vulto em que nós temos, a Operação Lava Jato. E alguns podem imaginar, mas você é advogado criminalista e você está dizendo que a delação premiada é algo bom? Sim, a delação premiada é algo bom. Para um país que pretende evoluir, para um país que pretende ser democrático, para um país que pretende combater a criminalidade, é um instituto muito bom. Mas, e eu digo isso como advogado, vocês devem perceber que a delação premiada vem sofrendo ataques de diversas instituições e órgãos, como se tivessem interesses legítimos, mas que, na verdade, escondem, ocultam interesses obscuros, na medida em que a delação vai permitir, de uma vez por todas, que o nosso país consiga avançar no combate à criminalidade. É preciso chegar um momento em que as pessoas percebam que, colocando o pobre na cadeia, o ladrão de galinha, o ladrão de varal, a gente não avança. Não é esse o criminoso, o verdadeiro criminoso. Não é a liberdade desse criminoso que traz para nós a sensação de impunidade que nós temos. Mas é preciso saber que no nosso país há inúmeras coisas acontecendo em todas as instâncias, e boa parte delas albergadas por essa impunidade, de modo que a delação premiada se mostra, assim, como um instrumento eficaz e necessário diante do vulto que tomou o desenvolvimento desses crimes que atingem bens jurídicos transindividuais. Não é porque eu sou advogado criminalista que eu, enquanto cidadão, tenho que me colocar a favor da prática de crimes. Muito pelo contrário. Se eu tiver que defender quem quer que seja, eu vou defender. Para que ele tenha um julgamento justo, para que ele tenha uma pena justa, para que ele venha a ser absolvido, se for o caso. Isso não tem nada a ver com ser a favor do aumento dos índices de criminalidade, ou de ver o nosso país definhando mês a mês, sem que a gente saiba aonde isso vai parar. Então eu tenho para mim que a delação premiada é sim uma coisa boa, uma coisa importante. Aqueles que falam em sentido contrário, no sentido de que ela é algo imoral, de que ela é antiética,
são movidos por outros interesses, na medida em que é muito mais difícil você conseguir liberar um cliente depois de uma delação premiada, corroborada por outros elementos de prova, do que era até bem pouco tempo atrás. E é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente analisa essas críticas. Criticar a delação premiada, dizendo que ela precisa ser aperfeiçoada, que há determinadas violações à lei, à Constituição Federal, a direitos e garantias fundamentais, é válido. Mas criticá-la do ponto de vista ético e moral, para mim, é algo que não se sustenta. É como se nós imaginássemos que o bandido, alguém que age completamente à margem da ética, à margem da moral, esperasse algum tipo de ética e de moralidade do parceiro. Eu posso matar e posso roubar, mas você não pode me delatar. A delação é imoral, matar e roubar não é. Esse é um raciocínio que, para mim, é completamente distorcido. E ele é distorcido por conta dessa carga histórica negativa. Mas vejam, ninguém está delatando Jesus Cristo. Ninguém está delatando Tiradentes. Não é disso que a gente está falando mais. Então é algo que precisa ser repensado. Então preparei essa palestra para que vocês entendam da forma mais simples possível o que é a delação premiada, como ela acontece, quem são os sujeitos, qual é o procedimento. Para que quando vocês vejam na TV, para que quando as pessoas perguntem, vocês saibam formar uma opinião crítica a respeito desse instituto. Vamos lá então. O que é delação premiada? Onde é que ela está prevista? Ela veio prevista pela primeira vez, como a gente viu, nas ordenações filipinas. Mas, no modelo em que a gente verifica hoje, ela tem previsão desde 1986 no nosso ordenamento. Ela não é uma coisa que surgiu em 2013, como muita gente pensa, com a Lei de Organizações Criminosas. A Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional já traz uma espécie de delação premiada. Isso também vem previsto na Lei de Crimes Hediondos, que é de 90, crimes de lavagem de dinheiro, de 98, crimes contra a ordem econômica e financeira, de 90 também, e na Lei de Proteção à Testemunha, que também cuida da figura do réu colaborador. O próprio Código Penal traz a figura da extorsão mediante sequestro. E na extorsão mediante sequestro há um parágrafo específico que trata de uma modalidade de delação, para que se localize a vítima com a sua integridade física preservada. A lei de drogas traz modalidade de delação, mas nós não tínhamos no nosso ordenamento a disciplina da delação, como ela deve ocorrer, qual é o procedimento. Então a lei 12.850 de 2013 disciplinou de uma vez por todas esse instituto. E embora aparentemente seja uma lei especial, ela se aplica sim aos demais dispositivos que cuidam desse instituto. Doutrina e jurisprudência já admitem a aplicação do procedimento previsto pela Lei de Organização Criminosa às demais espécies de delação premiada, por analogia, sem que nisso se verifique nenhum tipo de prejuízo, pelo contrário, porque num Estado democrático, forma é garantia, é limitação de poder. Da forma como acontecia antes, é que gerava insegurança. Hoje não, hoje nós sabemos como é que vai transcorrer a delação premiada. Então, por isso, aplica-se a Lei de Organizações Criminosas para disciplinar as outras formas de delação já previstas pelo nosso ordenamento jurídico. O que é, então, delação premiada? Antes de tudo, a delação premiada é um meio de obtenção de prova. Meio de obtenção de prova, através do qual o investigado, o acusado e até mesmo o condenado colabora com as investigações, a fim de alcançar um ou mais dos resultados previstos em lei. E eu vou passar cada um desses resultados. Então, o investigado, o acusado e até mesmo o condenado colabora com as investigações a fim de alcançar um ou mais dos resultados previstos em lei em troca da obtenção de benefícios. Que benefícios? Benefícios relacionados ao processo e benefícios relacionados à pena. Ele, para sintetizar, colabora com as investigações
produzindo determinados resultados em troca de benefícios relativos ao processo e à pena. Essa delação, ela deve ser eficaz. Como eu verifico se ela é ou não eficaz? Através do cumprimento ou não desses resultados. E ela deve ser voluntária, livre de qualquer pressão, livre de qualquer forma de coação. Esse é um ponto importante, porque se discute, existe coação, existe algum tipo de pressão na delação premiada daquele que se encontra preso? E muitos dizem que isso é uma forma de coação, que ele delatou para poder ser colocado em liberdade. Mas a lei dispõe de inúmeros mecanismos para que o próprio juiz verifique se houve ou não algum tipo de coação. Sem contar que, como a gente vai ver, o delator é assistido a todo momento por defensor. Ele pode ser ouvido sigilosamente pelo juiz, para que o juiz verifique se essa delação é de fato voluntária ou se houve algum tipo de coação. E eu duvido muito que a pessoa seria incapaz de dizer: eu delatei porque eu estava preso, assistida por defensor e tendo a oportunidade de se comunicar com o juiz. Isso pode acontecer? Pode. Mas não é a regra. Tanto é que nós temos inúmeras delações na própria Operação Lava Jato de réus soltos. Alguns estavam presos? Estavam presos. Mas a própria lei dispõe de mecanismos para que se apure se essa delação foi ou não voluntária. Está claro, em linhas gerais, o que é delação premiada? Quando ela pode ocorrer? Eu posso ter delação depois que o réu já foi condenado? Ele foi condenado, ele pode fazer uma delação premiada? Pode. Ele pode fazer delação premiada durante as investigações, é a regra, mas ele também pode fazer delação premiada durante o curso do processo, na fase recursal e até mesmo depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que muda? O juiz que vai homologar o acordo. Durante as investigações, juiz de primeira instância ou o relator, se for uma ação penal de competência originária dos tribunais. O relator do recurso, se for na fase recursal. E o juiz das execuções, se for em sede de execução penal. Além disso, mudam os benefícios, havendo previsão, por exemplo, de redução da pena e de progressão de regime para aquele que delata já em sede de execução, depois do trânsito em julgado. A questão não é beneficiar aquele sujeito, a questão é descobrir algo muito maior. A questão é conseguir minar uma organização criminosa, uma associação criminosa que seja. Então, obviamente, em troca da concessão de alguns benefícios para uma determinada pessoa, ou até mesmo para mais pessoas, o Estado vai atrás de punir um número muito maior. E quando eu explicar os resultados que se exigem, vocês vão entender onde é que se pode chegar com a delação premiada. Ela pode acontecer nas investigações, durante o processo, até mesmo depois do trânsito em julgado. E ela tem alguns requisitos. Primeiro deles, ela tem que ser necessária. Não basta que o advogado leve o cliente no Ministério Público dizendo: olha, ele está sendo investigado e ele quer delatar os demais integrantes da organização. Se o Ministério Público já tem elementos suficientes para chegar aos demais, para acusar os demais, para conseguir pleitear uma condenação dos demais, para que uma delação premiada? Então, antes de tudo, ela tem que ser necessária. Se não for necessária, o Ministério Público pode perfeitamente recusar essa tentativa de um acordo de delação premiada. Mas, se ela for necessária, o primeiro requisito depois desse é confissão. Confissão. Ele não vai lá para apontar outras pessoas exclusivamente. Antes de tudo, ele tem que confessar a participação dele naquela organização criminosa. Então, não tem como haver delação premiada sem confissão. Além da confissão,
ela tem que ser voluntária, como eu acabei de explicar. Se não houver voluntariedade, ela não pode ocorrer. Além de voluntária, ela tem que ter aptidão eficacial. Esse é um conceito que o Luiz Flávio Gomes traz no livro dele. Aptidão eficacial. Ela tem que ser apta a ser eficaz, apta a produzir os resultados que a lei prevê. E devem estar presentes circunstâncias objetivas e subjetivas que a gente já vai ver, e aí eu faço remissão novamente a esses requisitos para que fique tudo muito claro. Sujeitos da delação premiada. De acordo com a lei, a delação premiada pode contar com a participação do delegado de polícia, do Ministério Público e, obrigatoriamente, do colaborador assistido por defensor. É impossível, no nosso ordenamento jurídico, uma delação premiada em que não haja um colaborador assistido por defensor. Ela não teria validade. Normalmente, ela vai se desenvolver entre Ministério Público, Defesa e o colaborador. O delegado pode intermediar um acordo de delação premiada? Ele pode. Mas ele depende da concordância, da adesão do Ministério Público, porque o Ministério Público é o titular da ação penal. O delegado não tem a capacidade postulatória. Imagina se o delegado diz assim, olha, delata os coautores e partícipes do crime, a gente faz o acordo, porque existe um termo, tudo é colocado no papel, eu já vou explicar. E isso vai te beneficiar com uma redução de pena. O delegado não pode fazer esse tipo de promessa. Se o Ministério Público eventualmente não aderir a esse acordo, o réu vai ter delatado à toa. À toa. Então esse é o posicionamento que prevalece. O delegado pode intermediar um acordo de delação premiada? Pode, a lei prevê. Mas ele depende da aquiescência, ele depende da concordância do Ministério Público. Então são esses os sujeitos da delação premiada. E o juiz? Por que falam tanto do Sérgio Moro? O juiz participa do acordo de delação premiada? Não. E nem pode. Porque depois ele vai ter que analisar o próprio processo decorrente dessa delação e ele já vai ter uma opinião formada ou, no mínimo, contaminada. Para que o juiz consiga se manter imparcial, ele não pode participar do acordo, das tratativas. O juiz vai, única e exclusivamente, num primeiro momento, homologar ou não homologar o acordo de delação premiada. O que acontece é que às vezes o juiz assume um papel de protagonista, que na verdade não deveria ser o dele, e acaba deixando a pessoa presa para que ela se convença de que a delação premiada é uma solução melhor do que permanecer na cadeia. Isso pode acontecer, não é uma coisa positiva. Mas para a lei, juiz não participa e nem pode participar do acordo de delação premiada. A gente fica com o delegado, conforme o caso. Ministério Público, colaborador, sempre assistido por defensor. Resultados. Para a gente ver se a delação é ou não eficaz, ela precisa atender atenção para isso. Um ou mais dos resultados previstos em lei. Basta um deles e ele já vai ter direito a benefícios. É óbvio, quanto maiores forem os resultados, maiores serão os benefícios, mas basta um. Não é preciso que se atinja todos os resultados previstos em lei. E aqui nós temos um aspecto importante, porque leva a gente a pensar se a expressão delação premiada é mesmo correta. E aí vocês vão questionar, então por que o nome da sua palestra é delação premiada? É proposital, porque é o que sai no jornal, é o que a gente vê na TV. Mas, notem, a delação é uma espécie de colaboração. Existe um gênero, colaboração, e esse gênero tem espécies, e uma das espécies é a delação. Notem, primeiro resultado, identificação dos demais coautores e partícipes e das infrações penais praticadas. Isso é delação. Eu identifico os coautores, os partícipes e as infrações praticadas. Eu delato.
Só isso que a lei prevê? Não. Por isso não é correto dizer unicamente delação, e sim colaboração. Identificação da estrutura e da divisão de tarefas dentro de uma organização criminosa. É um outro resultado possível. Imaginem que todos os coautores e partícipes já estão identificados pelo Ministério Público, pela polícia. Mas ninguém sabe quem manda, quem obedece. E um delator vem e identifica a estrutura hierárquica, a divisão de tarefas. Isso já é relevante para a acusação, porque em muitos casos, quem comanda acaba tendo uma pena maior. E também não seria justo aplicar a mesma pena para aquele que comanda e para o soldadinho que está lá embaixo e às vezes nem sabe quem é o comandante de tudo. Então, aquele que identifica a estrutura hierárquica, a divisão de tarefas, também pode ser beneficiado. Prevenção de infrações penais. O delator tem conhecimento de que a organização vai praticar determinados crimes e ele delata no sentido de evitar a prática desses crimes, prevenindo novas infrações penais. É um outro resultado possível que também pode resultar em benefícios para o delator. Recuperação do produto ou do proveito das infrações penais. Recuperação do produto ou do proveito das infrações penais. O crime já aconteceu, mas ninguém sabe para onde foi o dinheiro, ninguém sabe onde está a carga, ninguém sabe o que a pessoa comprou depois de lavar aquele dinheiro, e o delator vem e aponta tudo, permitindo a recuperação total ou mesmo parcial do produto ou do proveito das infrações penais. Também pode ser beneficiado por isso. E por fim, localização de uma eventual vítima, vamos imaginar um caso de sequestro, com a sua integridade física preservada. Onde é que está a delação nisso? Só para a gente ter como exemplo. Não delata ninguém. Ele diz, eu participei, só confesso. A vítima está em determinado lugar. Ele pode ter benefícios. Isso é inclusive o que prevê o nosso Código Penal no crime de extorsão mediante sequestro. Por essa razão, tecnicamente, pessoal, o mais correto é falar em colaboração premiada. A delação é apenas uma espécie, uma modalidade de colaboração premiada. Esses são os resultados, então. Como é que eu verifico, depois de ver se é voluntária, se ela é eficaz, se esses resultados foram atingidos? Mas essa eficácia só vai ser verificada depois na sentença, pelo juiz. Para o acordo, basta a aptidão eficacial. Basta que ela tenha alguma aptidão para atingir esses resultados. Quais são os benefícios? Eu tenho benefícios relativos à pena e eu tenho benefícios relativos ao processo. Benefícios relativos ao processo, que são mais simples. Eu posso ter a suspensão dos prazos ou do próprio processo. A lei prevê, por exemplo, suspensão do prazo para o oferecimento da denúncia. O prazo fica suspenso até que se consiga investigar com mais profundidade, identificando-se pessoas, infrações penais, libertando-se eventuais vítimas, e somente depois disso a denúncia é oferecida. Então, suspensão do prazo para oferecimento de denúncia. Suspensão do curso do próprio processo, ou do processo em que ocorre a delação, ou de outros. Vocês devem ter visto algumas pessoas que estão sendo condenadas na Lava Jato, que aderiram à delação ou à colaboração premiada, que tiveram outros processos suspensos. Então ele foi condenado em um, e os demais suspensos, por conta desses benefícios relativos ao processo. E até mesmo a disponibilidade da ação penal. A gente aprende na faculdade que o Ministério Público não pode dispor da ação penal. Se ele tem prova da materialidade, indícios de autoria, ele deve denunciar. Até bem pouco tempo atrás era assim. Agora não. O Ministério Público pode até mesmo
dispor da ação penal, deixar de oferecer denúncia. Já tem bastante gente criticando isso. Mas a ação penal pública, ela não é disponível. Só que a própria Convenção de Palermo, que trata das organizações criminosas, admite essa modalidade. Você deixa de processar. Não significa que ele não vai ser punido. Ele vai ser punido, a não ser que ele seja beneficiado com o perdão judicial, que a gente já vai ver. Tudo depende de cada caso e existem critérios a fim de que se decida quais vão ser os benefícios relativos à pena. Então não é uma coisa aberta. Existem critérios que devem ser obrigatoriamente observados. Mas o Ministério Público pode, sim, dispor da ação penal. Isso implicaria numa espécie de arquivamento. E se o juiz, por acaso, discordar, a doutrina entende que ele não teria outra alternativa senão remeter os autos ao procurador, como acontece no artigo 28, quando o juiz discorda da promoção de arquivamento. Se o juiz não concordar com a disponibilidade da ação penal, remete ao procurador. Se o procurador insistir, de acordo com o que fez o promotor ou procurador, aí sim o juiz não teria alternativa. Mas, notem, o juiz não fica obrigado a homologar o acordo. Ele pode até adaptar, mas ele pode recusar a homologação do acordo. Aconteceu recentemente, numa vara federal em São Paulo, em que identificaram a pessoa que comandava toda uma organização. E essa pessoa delatou todo mundo que estava para baixo. Ou seja, o peixe grande delatou os peixes pequenos. E aí ele se beneficia em troca da prisão e da pena dos demais. Naquela situação específica, o juiz entendeu que não se aplicava a colaboração premiada e ele recusou a homologação ao acordo. Porque se nós admitirmos a delação, ou uma delação como essa, é uma porta aberta para a impunidade. O sujeito comanda a organização, quando ele vê que a vaca vai para o brejo, ele delata todo mundo, cumpre prisão domiciliar, e quem obedecia às ordens dele, quem fazia o trabalho sujo, fica preso. Então o juiz não está obrigado a homologar o acordo de delação premiada. Benefícios relativos à pena. Eu posso ter perdão judicial, que é mais raro, depende muito dos resultados e dos demais critérios. Eu posso ter redução da pena, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ou até mesmo por uma sursi, a suspensão do cumprimento da pena. Eu posso ter progressão de regime, mesmo que não cumpridos os requisitos para tanto. Mas, na prática, nós temos verificado ainda outros benefícios. Vocês já devem ter ouvido falar ou lido a respeito da Operação Lava Jato, em que alguns delatores foram beneficiados com um regime aberto diferenciado. E aí vem a crítica da doutrina. Eles estão inovando tanto que estão fugindo do comando legal. Olha, você foi condenado a 12 anos, mas você já vai iniciar em regime aberto, mas é uma prisão domiciliar, vai ficar com tornozeleira. Estão adaptando o conteúdo desse acordo de delação. E esses acordos têm sido homologados e o juiz Sérgio Moro tem dado efetivo cumprimento quando dá valoração disso na sentença. Mas para a lei, não existe fixação de um regime em desacordo com o que determina o Código Penal. Ele pode progredir em menos tempo, mas se ele não tiver nenhuma redução, deveria se obedecer o regime previsto no Código Penal. É óbvio que isso é mais benéfico e que o juiz poderia, de repente, dosar isso em detrimento dos resultados alcançados. Se ele pode dar o perdão judicial, por que é que ele não poderia dar um regime aberto diferenciado? Mas é um alvo
das críticas dos doutrinadores, é algo que deve ser repensado, caso a gente tenha que modificar a lei no que diz respeito à delação premiada. Então, eu tenho redução de pena, substituição da pena, eu tenho progressão de regime, mesmo sem o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei de execução penal, e eu tenho o perdão judicial. Perdão judicial, a pessoa simplesmente vai ficar isenta de pena. Seria o benefício absoluto, seria o melhor de todos. Ele participou de uma organização criminosa, ele praticou diversos crimes, ele delata todo mundo vai preso e ele fica isento de pena, como se não tivesse feito nada. Não é assim que a coisa funciona. Vai depender sempre dos resultados obtidos, dos critérios previstos pela lei, e o juiz vai sempre poder adaptar a concessão desses benefícios a esses critérios, não é algo automático. Eu imagino que para se ter um perdão judicial teria que ser algo extremamente relevante, algo que efetivamente compensasse. E a gente a princípio poderia pensar assim, mas ele fez o que fez e agora ele vai ficar impune? Mas imaginem que ele ajudou a acabar com uma organização criminosa que atuava dentro e fora do país, que causava prejuízos enormes ao nosso sistema de saúde, ao nosso sistema financeiro, que estava embrenhada nos poderes da República. Pode ser que a colaboração dele tenha sido tão relevante que o fato dele ficar isento de pena, sob esse aspecto, compense de alguma forma. E é isso que se vai verificar quando das tratativas e posteriormente da homologação ou não do acordo e da concessão desses benefícios na sentença. Está claro, então? Colabora, atinge resultados e recebe benefícios relativos ao processo ou à pena. Quais são esses critérios, então? Os critérios podem ser objetivos ou subjetivos. Exemplo de critério subjetivo: a personalidade do agente. Se ele tem uma personalidade desvirtuada, uma personalidade voltada para a prática do crime, se ele não demonstra nenhum tipo de arrependimento, se ele não aprende com as experiências anteriores, isso vai ser levado em consideração na hora da concessão ou não dos benefícios e também na hora de se decidir se vale a pena ou não fazer um acordo de delação premiada com esse sujeito. Então, a personalidade do agente. Além disso, a gravidade do fato. A gravidade do fato deve ser sopesada para efeito de concessão desses benefícios. As circunstâncias em que esse fato foi praticado. E a própria natureza do fato. Há crimes mais e menos graves. Há crimes menos graves que atingem uma grande dimensão territorial, que causam prejuízo a um número indeterminado de pessoas. Há crimes muito graves que lesam uma ou duas pessoas. Tudo isso vai ser analisado quando se trata das circunstâncias, da natureza e da gravidade do fato. Além disso, repercussão social. Repercussão social do fato. O juiz deve se ater à opinião pública? Ele não deve ser controlado pela opinião pública, mas a repercussão do fato, que de certa forma se juntam às consequências do crime, porque notem, a Operação Lava Jato causa prejuízos econômicos ao país? Causa, ninguém tem dúvida disso. Os investidores não ficam preocupados de saber que a coisa está desse jeito? Sim. Mas o que causa esse prejuízo, se a gente for parar para pensar, não é a Operação Lava Jato. É o que aconteceu para que a Operação Lava Jato tivesse que ocorrer. Então a repercussão social disso deve sim ser levada em consideração pelo juiz. Não significa que ele vá negar benefícios, que ele não vá homologar o acordo, porque tudo vai depender dos resultados.
Teve um prejuízo enorme para o país, para a Petrobras? Teve. Mas a figura de um delator pode ter ajudado a quebrar tudo isso. Significa que vai acabar? Não. Mas, se o resultado for bom, não se pode conceder a ele algum benefício em decorrência daquilo que ele fez? Sim. E é esse o espírito por trás da colaboração e da delação premiada. E além da repercussão social, o que é principal, a eficácia, os resultados, quantos foram e em que extensão. Isso tem que ser analisado pelo Ministério Público lá no começo, quando vai verificar a aptidão eficacial, para ver se faz o acordo ou não, e depois pelo juiz na sentença. O que ele prometeu, ele cumpriu ou ele não cumpriu? Identificou coautores e partícipes, identificou infrações penais, localizou a vítima ou não, recuperou o produto ou proveito do crime ou não, recuperou tudo, recuperou um pouco, isso tudo vai ser sopesado pelo juiz, que pode fazer adaptações ao conteúdo daquele acordo. O que o juiz não pode fazer, atenção para isso, é recusar a concessão dos benefícios. Ele vai sopesar de acordo com esses critérios, personalidade, natureza, gravidade, circunstância, repercussão, mas ele não pode negar ao delator o cumprimento daquele acordo, se ele efetivamente fez a parte dele. Eu me sinto às vezes como se eu estivesse estudando direito civil de novo, né? Pacta sunt servanda. E de certa forma é isso. Precisou dele, ele cumpriu com a parte dele. Imagina se o juiz pudesse chegar na sentença, bom, eu vou reduzir a sua pena em 10 dias. Espera aí, eu corri riscos fazendo o que eu fiz, eu contribuí, agora a minha pena é reduzida em 10 dias? Ou o juiz acaba dizendo, não, sua personalidade é desvirtuada, a repercussão social foi muito negativa, eu não vou te dar esses benefícios não. Isso seria o mesmo que acabar de uma vez por todas com esse instituto. Se você não tivesse nenhum tipo de garantia, não teria por que você colaborar. Então, preenchidos os requisitos, o juiz tem que cumprir com o acordado, sob pena de se perder os efeitos previstos pelo legislador quando da regulamentação da delação premiada. E aí essa delação vai ter que ser valorada em relação ao delator para fim de concessão ou não dos benefícios. E em que medida? Só que ele delata outra ou outras pessoas. Qual é o valor probatório de uma delação? Uma delação premiada pode justificar a prisão de uma outra pessoa? Pode justificar a condenação de uma outra pessoa? Por si só? Não. A delação premiada, para surtir efeitos no que diz respeito aos delatados, precisa ser corroborada por outros elementos de prova. Então, a delação é um meio de obtenção de prova. As declarações do delator são um meio de prova. E existe previsão no sentido de que ele pode ser ouvido em juízo, mas o conteúdo da delação deve ser corroborado. E por isso existe uma investigação em cima da delação, outras pessoas são ouvidas, outros delatam. E aí, uma delação corroborada por outros elementos de prova, sim, pode justificar uma prisão, pode justificar uma condenação. Mas a delação por si só, não. Então, se nós tivermos contra uma pessoa simplesmente a delação de alguém que fez isso em troca de benefícios, ela não é suficiente. Precisa sempre ser corroborada para que possa surtir efeitos negativos para a pessoa que foi delatada. Está claro até aqui, pessoal? Depois, com muita tranquilidade, à disposição completa de vocês, eu abro para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, eu não vou me furtar a responder, podem ficar tranquilos. Então, agora a gente já viu quando é possível ter a delação, quais são os requisitos,
quem participa, quais são os resultados, quais são os benefícios relativos à pena, quais são os benefícios relativos ao processo, quais são os critérios, como é que ela deve ser valorada. Falta a gente ver o principal, qual é o procedimento. A pessoa simplesmente senta na frente do delegado e fala assim, vim caguetar. Não é assim que funciona. Tem um procedimento, tem formalidades. Primeiro, tudo tem início com as tratativas. Tratativas entre quem? Entre os sujeitos. O delegado, promotor ou procurador na Justiça Federal, o defensor, o colaborador. De quem tem que ser a iniciativa? Não importa. Pode ser do próprio réu ou investigado. E também pode partir do Ministério Público. Normalmente funciona assim, eu já tive a oportunidade de acompanhar. O cliente foi convocado no GAECO em Campinas. Caso envolvendo suspeita de corrupção, cidade do interior. Os promotores do GAECO começam a fazer perguntas, o cliente responde todas as perguntas, e aí o promotor diz, olha, nós temos muita prova, a coisa está feia para o seu lado. Existe até a possibilidade de sair um pedido de prisão temporária. Envolve inclusive mais gente. A gente está vendo que você está protegendo muito tal pessoa. Você não acha melhor a gente levar para um outro caminho, você falar o que aconteceu, você ajudar, para a gente poder te ajudar. Aí vai da sensibilidade do advogado de ver se realmente existe coisa contra o cliente ou não. Se às vezes precisam da delação, pode ser um indicativo de que não tem absolutamente nada contra o seu cliente. Como naquele caso não tinha. E o cliente também não titubeou. Disse, olha, eu não tenho o que eu ajudar. Não posso te oferecer nada. E de fato não havia nada. Que a coisa acabou não dando em nada. Mas pode ser que realmente exista. Pode ser que parta inclusive da defesa. Vamos procurar o Ministério Público. Vamos ver se eles aceitam um acordo. Isso é muito comum. A gente vê até nos seriados e nos filmes americanos, né? O chamado plea bargain. É parecido, mas não é a mesma coisa. Tá? Mas pode partir de qualquer das partes. Então, existem essas tratativas. Nessas tratativas, o Ministério Público, o delegado já consegue verificar se isso vai ser eficaz ou não, se existem elementos que vão poder ser utilizados, mas não para por aí. Depois das tratativas, então o colaborador é ouvido em declarações, ele tem que renunciar ao direito ao silêncio, por expressa previsão legal, que é até óbvio, que se ele vai falar, ele renuncia ao direito ao silêncio. Mas essa renúncia segue até a fase de instrução. Porque não adianta nada ele fazer o acordo e depois, na hora de confirmar em juízo, sob contraditório, ele não fazer isso. E só existe prova no nosso processo penal sob contraditório. Mas, então, ele, renunciando ao direito de permanecer em silêncio, presta as declarações. Depois dessas declarações, então, nós temos tratativas, declarações, investigações. Investigações. Então, quando fala que identificou tal pessoa por meio de delação, que achou uma conta em tal país, que descobriu uma empresa, não é só com base na delação. A delação, ela dá ensejo a investigações e tem que dar, porque a delação, por si só, como eu disse, não é suficiente. Nessas investigações, a polícia e o Ministério Público vão procurar elementos que corroborem o conteúdo da delação. E aí é lavrado um termo, é lavrado o termo de delação premiada. Para quem tiver interesse, é só procurar no Google. Delação premiada, coloca o nome da pessoa envolvida na Lava Jato, vocês vão achar os termos desses acordos. Basicamente, ele tem um relato do que aconteceu, os resultados possíveis para que se verifique a aptidão eficacial, as condições impostas, o que ele tem que fazer para fazer jus aos benefícios, a aceitação, tanto pelo colaborador quanto pelo defensor, tá?
as assinaturas do Ministério Público, do delegado, conforme o caso, do defensor e do réu colaborador. Eventuais medidas de proteção. Na lei que trata de proteção a testemunhas, nós temos também a figura do réu colaborador, como eu disse. A lei prevê medidas de proteção para ele, para que ele não fique desassistido. Exemplo, ele pode ser conduzido para audiências em compartimento separado dos demais. Na audiência ele pode ficar sem nenhum tipo de contato visual com os demais. Ele pode ficar preso num presídio diverso dos demais. Não pode ser utilizada a imagem, a fotografia dele ou vídeos, a não ser que ele autorize por escrito. E ele pode fazer jus aos demais benefícios previstos pela lei de proteção à testemunha, no que diz respeito a nome, endereço, enfim. Depois da elaboração desse termo, há uma distribuição judicial, mas não distribui tudo. Há uma distribuição simples, mantendo em sigilo o objeto e a pessoa, e depois de distribuído, quando já sabem qual vai ser o juiz, aí sim há a remessa para o juiz, com o termo, com as investigações, com as declarações. É para manter o sigilo absoluto mesmo. Para ninguém do cartório distribuidor, por exemplo, ligar para outro e dizer, ó, chegou aqui uma delação premiada e envolve seu nome. Não acham que isso não acontece, porque acontece. Então, é uma precaução que a lei tem. Aliás, é muito comum, às vezes o cliente liga para mim e fala assim, doutor, saiu uma temporária para mim. Aí eu falo, mas como você sabe, você está preso? Não, fiquei sabendo. Mas como você ficou sabendo? Melhor nem me falar. Deixa eu ir no fórum e eu vou tentar descobrir. Aí eu vou no distribuidor, não aparece nada. Distribuiu pela corregedoria, está tudo em segredo. Aí eu tenho que peticionar para ver se existe alguma coisa em nome, o juiz às vezes não responde, ou às vezes responde, às vezes você descobre, às vezes não. Às vezes só vai descobrir quando já está preso. Ou quando a polícia bate, ele não está na casa porque já está em outro lugar. Mas, para evitar esse tipo de situação, distribuição sigilosa e depois a remessa dos elementos diretamente para o juiz, lacrado, para evitar qualquer violação. E aí o juiz decide se ele homologa ou não homologa esse acordo. Se ele vê que o acordo é regular, que foi observada a legislação, que foi voluntário, ele pode, no prazo de 48 horas, decidir pela homologação. E nessa ocasião, para verificar a voluntariedade, é que a lei prevê a oitiva sigilosa do delator, obviamente acompanhado do defensor, para que o juiz possa pessoalmente verificar se ele sofreu alguma coação, algum constrangimento para delatar. Então o procedimento é esse: tratativas, declarações, investigações, termo, distribuição, remessa para o juiz, homologação ou não homologação no prazo de 48 horas. E aí a valoração disso, como eu disse, vai ocorrer tanto nessa fase de homologação, mas aí num único sentido, homologo ou não. Na audiência, o conteúdo vai ter que ser corroborado por outros elementos de prova e submetido ao contraditório, com a possibilidade, inclusive, das outras partes inquirirem o delator. E uma linha de defesa seria justamente verificar a voluntariedade daquilo. Exemplo, o fato do senhor estar preso influiu na decisão de optar pela delação premiada? São coisas que têm que ser perguntadas para que se verifique a regularidade, a validade desse acordo. E por fim, na sentença, como eu disse, em que o juiz vai avaliar, sobretudo, os resultados obtidos em decorrência dessa delação. Só para a gente recapitular, e já encerrando, a gente analisou a origem histórica, ainda que de maneira sucinta, desse instituto, os momentos em que pode ocorrer, os requisitos, os sujeitos que participam, os resultados que a lei prevê como possíveis, lembrando que podem ser um ou mais, benefícios relacionados ao processo, relacionados à pena, os critérios que devem ser analisados e a forma de valoração dessa delação premiada. Esse é o instituto
tratado diariamente em todos os jornais, televisão, rádio. E a minha intenção com essa palestra foi unicamente a de explicar ou de aprofundar um pouco mais para vocês. Como eu disse, eu poderia passar muito mais tempo falando sobre delação, quanto reduz a pena, quanto não reduz, como é que se dá essa progressão de regime, o que é que se admite como válido, o que é que não se admite. Como, por exemplo, pode haver renúncia ao habeas corpus? Pode haver renúncia a recursos? O ministro Teori Zavascki não homologou um trecho de acordo em que havia renúncia ao habeas corpus. O habeas corpus está previsto na Constituição Federal dentre os direitos e garantias fundamentais e é, portanto, cláusula pétrea. Nenhuma emenda constitucional pode excluir o habeas corpus. Como é que pode o Ministério Público, num acordo, impor a renúncia ao direito ao habeas corpus? Então o ministro Teori Zavascki não homologou nesse sentido. E há outras questões polêmicas, mas não é o objeto dessa palestra. Eu só gostaria que vocês chegassem ao final da faculdade, ou mesmo ao final desse ano, sabendo um pouco mais a respeito desse importante instituto e pensando a respeito da importância e da relevância para o nosso país nos dias de hoje, diante de uma criminalidade como a criminalidade que a gente tem hoje. Eu agradeço imensamente pela atenção de todos vocês. Muito obrigado. Então agradecemos ao Dr. William César Pinto de Oliveira pela brilhante palestra sobre delação premiada. E vamos abrir agora para as perguntas, aquelas que desejam fazer. Por gentileza, utilize o microfone. Por gentileza, lá a primeira. Boa noite, parabéns pela excelente palestra. E, na verdade, eu vou fazer algumas colocações e gostaria que o doutor se colocasse com relação ao que eu vou falar. Não é uma pergunta. Primeiro, eu entendo que se a justiça é cega, ela não pode selecionar quem pode ou não delatar e receber um benefício por isso. Além disso, eu acredito que a delação premiada é indiretamente um benefício social. Porque o objetivo é corrigir infratores que estão causando problemas para a sociedade. Mais diretamente, é um benefício próprio. Além disso, o advogado de defesa fica no prejuízo, obviamente. Ele poderia ser brilhante e fazer uma defesa excelente, o que é o direito pleno de todo mundo. O seu ofício fica prejudicado porque o outro réu delatou e ajudou na coleta de provas contra ele. Além do mais, é função do Estado, com seus investigadores e toda a sua equipe, manter a justiça plena e chegar independentemente ao resultado. Na minha concepção, a delação premiada deveria ser apenas para crimes contra a vida, coisa que precisa ser resolvida imediatamente. Primeiro, a questão do advogado. Eu vou devolver a dúvida para vocês. Marcos Valério, processo do Mensalão, condenado a 40 anos. Cadeia. Se você fosse escolher um advogado ou um resultado possível para o seu processo, você ia preferir 40 anos de cadeia, sabendo que no máximo você vai cumprir 30, mas vai passar um bom período em regime fechado, ou você ia preferir passar 12 anos em prisão domiciliar com a sua família? O advogado, ele não tem que brigar na justiça pelo próprio ego. Ele tem que brigar pelo interesse do cliente e por aquilo que ele considera melhor para o cliente. O que é melhor para o cliente do advogado criminalista é o cliente solto ou o cliente absolvido. Concordo. Mas dependendo de cada caso, e aí vai muito da sensibilidade do advogado, eu prefiro aderir à delação premiada e ver o meu cliente
passar 10, 12 anos em prisão domiciliar com a família do que passar 40 anos numa cadeia. Então são estratégias de defesa distintas. Não significa que um advogado é melhor ou pior porque opta pela delação ou porque não opta pela delação. Eu tenho certeza que o cliente que pega 30 anos, 40 anos e não opta pela delação premiada, em algum momento da vida vai parar e pensar e ver que talvez a melhor estratégia teria sido a delação premiada. Então não dá para avaliar por aí. Eu sempre penso assim, enquanto advogado criminalista. Eu vou buscar absolvição? Vou. Eu vou proporcionar ao meu cliente a melhor defesa que eu puder? Sim. Tanto é que houve casos em que eu recusei delação premiada, como eu acabei de contar. Mas eu não posso descartar essa hipótese, se efetivamente houver alguma coisa contra ele. Porque eu prefiro o meu cliente solto ou o meu cliente com a família do que o meu cliente na cadeia. E o objetivo do advogado criminalista nada mais é do que manter o seu cliente fora da cadeia. Em relação a outros aspectos, eu mais uma vez me coloco favoravelmente à delação premiada. Ela é sim um reflexo da insuficiência do nosso sistema de investigação. O nosso sistema de investigação ele é muito falho, por culpa do Estado, que não dá o aparelhamento necessário, mas é uma tendência mundial. O nosso direito penal, a nossa criminalidade evoluiu muito. Hoje os crimes atingem não só a nossa vizinhança, a nossa cidade. Há crimes que atingem todos nós, ainda que indiretamente. Ou, os senhores não acham que são vítimas do que acontece nesses crimes financeiros e econômicos? Os senhores não são vítimas dessa crise econômica ou de outras questões? São vítimas. Então, a gente precisa de mecanismos para conseguir frear isso. E a delação premiada nada mais é do que um mecanismo de investigação, tanto é que ela é um meio de obtenção de prova. Portanto, também não vejo nenhum problema nesse sentido. Funciona em outros países, é óbvio que a gente precisa adaptar a nossa realidade, ao nosso ordenamento jurídico. Mas volto a repetir, para mim é um instrumento eficaz e mais, veio para ficar. Veio para ficar. Em relação a crimes contra a vida, é complicado porque a competência é do júri, por força da Constituição Federal. Como é que fica? Já pararam para pensar nisso? Se tiver algum crime com delação premiada, conexo a um crime doloso contra a vida, quem homologa ou não homologa? E depois, quem concede ou não concede os benefícios? Como é que funciona? Talvez o próprio legislador não tenha pensado nisso, e é uma crítica que existe. Eu acompanho um caso em Jaú, que envolve organização criminosa, envolve tráfico de drogas e envolve a morte de um policial federal, um homicídio. São casos conexos. Lá não tem delação premiada, ninguém delatou. Mas imagine que houvesse uma delação, um caso complicado. A nossa Constituição precisa evoluir, o nosso Código Penal, a nossa legislação, de um modo geral. A gente tem delação premiada na lei de drogas. O tráfico de drogas é praticado em camadas altas da sociedade? Sim. Mas, sobretudo, nas camadas mais baixas da sociedade. Então, a delação não é um benefício unicamente para crimes de colarinho branco. O problema, e a gente vê um país que tem mais de 500 mil pessoas presas, é que essas pessoas estão sendo presas, os que cometem esses crimes convencionais, furto, roubo, tráfico, receptação, homicídio. Mas as que praticam os crimes do colarinho branco não estão. E a condição para que nós comecemos a prendê-las e a submetê-las aos rigores da lei é a criação de novas técnicas de investigação. E a lei prevê outros benefícios, como o arrependimento posterior, causas de redução de pena, como atenuantes como a confissão, para toda e qualquer pessoa. De modo que é um benefício que veio para ficar e precisa ser expandido. O que não pode é parar essa discussão como se fosse algo que não devesse existir. É algo que precisa ser pensado, criticado, para que possa evoluir. Alguém mais tem alguma pergunta? Por gentileza, lá no fundo. Boa noite. Bom, a minha dúvida é quanto à diminuição de pena
na colaboração. Você falou que uma das espécies de colaboração é a recuperação do produto de crime. E no código, na parte geral, também tem a reparação do dano, como redução da pena. Por ser legislação especial, ela derroga essa regra e permanece só a redução pela colaboração? Ou é possível a dupla redução por ser uma regra mais benéfica para o réu? Boa pergunta. Eu disse no começo que é um meio de obtenção de prova, isso do ponto de vista formal. Mas a delação ou a colaboração, ela também tem um aspecto material, porque ela também é uma causa de redução de pena. Se for um caso em que houve homologação de acordo e chega ao ponto do juiz sentenciar, ele vai se ater ao acordo. Então, no próprio acordo vai constar a adesão à questão da recuperação total ou parcial do produto ou do proveito, ou a eventual redução no patamar máximo em decorrência da reparação do dano ou do arrependimento posterior. Ali o juiz fica vinculado ao acordo. Mas, ainda que assim não fosse, obviamente, em se tratando de direito penal, a gente teria que adotar sempre aquela que fosse a mais benéfica para o réu, entre uma e outra. Só para vocês terem uma ideia, a pena pode ser reduzida em até 2/3 aqui. E se for depois da condenação, aí metade. A redução de 2/3 é uma redução considerável, é uma redução muito grande da pena. De modo que eu acho que sequer precisaria cogitar de um eventual arrependimento posterior. Mas, só para frisar, tudo vai depender do que consta no acordo. E daí a importância de se costurar muito bem durante as tratativas e no próprio termo. Porque é o termo que vai acabar vinculando o juiz, que vai poder, no máximo, fazer adaptações. Temos 2 pessoas que desejam perguntar. Tem alguém mais que quer fazer perguntas, além dessas 2? 3. Alguém mais? Tá. Então, as 2 pessoas do fundo, depois o senhor. Boa noite. A delação premiada, com tudo que o senhor explanou, do ponto de vista legal, mas ainda me parece infame, porque ela premia o oportunista. Veja no caso específico da Lava Jato. Esse Paulo Roberto Costa é o mais sórdido dos criminosos. A gente percebe pelas notícias de jornal e tudo, e ele está sendo beneficiado pela delação premiada. A delação premiada não é algo antiético, imoral, apesar de legal? Eu considero que antiético e imoral é cometer crime. Primeiro ponto. E eu não vou entrar em discussão política, mas eu verifico o benefício de um outro ponto de vista. Um benefício para o país, não que os fins justifiquem os meios, pelo amor de Deus, não quero entrar também numa discussão maquiavélica. Mas notem, se não houvesse delação do Paulo Roberto Costa, a Petrobras ia estar sendo destruída até agora. Os outros não teriam sido identificados, e o nosso país ia ficar pelos próximos 10, 20, 30 anos como ele sempre foi. Um país em que o cachorro manda no dono. Não é assim que a coisa funciona. E, infelizmente, a gente não dispõe de meios para identificar isso, porque essas organizações elas são ramificadas, inclusive, nos poderes da República. A Itália precisou se valer disso no combate à máfia, os Estados Unidos precisou e se utiliza disso, outros países se utilizam disso. Se ele delatou ou não delatou, se isso é moral ou imoral, é algo que eles têm que decidir entre eles, se um dia eles se encontrarem para fazer um apanhado de tudo. Eu não tenho compromisso nenhum com eles. Quem fez, que pague pelo que fez. Quem tem que questionar se traiu, se não traiu, são eles, entre um e o outro. Comigo eles não têm compromisso, com vocês eles também não têm compromisso. Então, volto a dizer, imoral e antiético é cometer crime. Alguém que, por qualquer razão que seja, ainda que para obter benefício, coloque a mão na consciência e decida delatar, eu não consigo ver isso como imoral.
Eu vejo sim, muitas vezes, uma crítica que tem um viés político ou uma crítica que tem interesses por trás, na medida em que vai começar a pegar muita gente que até bem pouco tempo atrás não era pega. Mas para o nosso país se desenvolver, a gente precisa parar de prender só pobre. A gente precisa parar de prender só ladrão de galinha. A gente precisa mostrar para a sociedade que o direito penal existe e funciona. E aí sim a gente vai ter uma questão ética envolvida. Talvez uma melhora nas relações entre as pessoas, um pensamento mais consciente do nosso papel em sociedade, um funcionário público mais consciente sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer, as pessoas cobrando e sabendo o que pode ou não pode acontecer. Eu vejo a questão ética no sentido de poder melhorar, mas a delação por si só eu não consigo enxergar como algo antiético, se é que existe ética entre pessoas que estão praticando crimes. Volto a dizer, isso é um problema deles, não é um problema nosso. Por favor, mais uma pergunta. Boa noite. Nós sabemos que existe um ex-presidente. Significa dizer que não é mais presidente, significa dizer que é uma pessoa como cada um de nós, mas cujos tentáculos têm alcance nos altos escalões do executivo, judiciário e legislativo, no sentido de acobertar a sua mentora, as pessoas que ela comanda, ao ponto de desqualificar todo o trabalho do Ministério Público, haja vista que os políticos nela envolvidos, Lava Jato, foram todos eles tirados de pauta. O que fazer então? Volto a dizer, não vou ingressar na discussão política por não ser o objeto da palestra, apesar de ser difícil não conciliar as coisas, já que a gente está vivendo a Operação Lava Jato. O que eu vou me ater é o que eu espero que aconteça. O que eu espero que aconteça como advogado e como cidadão é que aquelas pessoas que tiverem a culpa provada, sob contraditório, sobre as quais não recaia nenhuma dúvida a respeito da culpabilidade, paguem por aquilo que elas fizeram. Aqueles que não fizeram nada, aqueles que vierem a ser inocentados, que aproveitem da liberdade, do convívio em família e do convívio em sociedade. O que eu quero é que isso tenha uma solução final e justa. E para isso acontecer, eu espero que a operação continue como está, que o judiciário fiscalize e freie eventuais excessos, e que quem tenha que ser preso, seja preso, e quem tenha que ficar solto, que continue solto. É só isso que eu espero. E agora a última pergunta da noite, por favor. Rogério, do quarto semestre. Primeiramente, eu devo reconhecer a minha surpresa em ouvir um advogado criminalista defendendo tal instituto. Pois bem, a minha pergunta é: o doutor acredita que as instituições estão perdendo a oportunidade de utilizar-se da Operação Lava Jato como propulsor para realizar mudanças significativas em matéria de corrupção? Nota-se que até então não é o que se vê. Bom, antes de tudo, em relação à sua surpresa, eu volto a dizer, talvez as pessoas só entendam o porquê de um advogado criminalista defender a delação premiada no momento em que elas estiverem presas e não tiverem optado pela delação premiada. O advogado que tiver optado pela delação, obviamente, em conjunto com o seu cliente, talvez ele tenha a consciência tranquila. Ao invés de uma pena alta, meu cliente está em casa, meu cliente está em liberdade, ou se ele estiver preso, ele sai em 6 meses, ele sai em 1 ano. Volto a dizer, eu advogo para fazer o melhor para o meu cliente, não para fazer o que a sociedade espera que eu faça pelo meu cliente, ou o que a sociedade espera de mim enquanto advogado. Eu sou a voz dele, eu sou tudo que ele tem naquele momento, e eu só tenho que pensar no que for melhor para ele.
Então, por isso eu defendo a delação premiada. O outro aspecto, as instituições, e isso depende de questões políticas, de fato não estão aproveitando o momento. O setor privado, para vocês terem uma ideia, cada vez mais vem desenvolvendo práticas que a gente chama de compliance. O que é compliance, para sintetizar? É observância às normas, às regras de procedimento. Existe o compliance em relação a normas ambientais, em relação a normas contábeis, em relação a normas financeiras, e existe o compliance criminal, para se evitar que uma empresa incida na prática de crimes. Falta muito disso no setor público. O setor público ainda funciona muito na base do favor, na base da troca, na base da indicação, e muitas convicções que se dizem política estão interessadas, na verdade, num carguinho, ou num carguinho para um conhecido, ou para um parente. Então, eu te apoio se você me der um carguinho, apoio o outro se der um carguinho para tal pessoa. E funciona muito assim. Enquanto a gente não tiver regras estabelecidas, como acontece em determinados bancos, em determinadas empresas, no sentido de o que é que você pode receber que é presentinho, o que é que não pode, caracteriza a corrupção. Eu posso aceitar que alguém me pague um almoço, ou eu não posso. Isso é compliance. O setor privado já se atentou, porque as empresas têm prejuízo. A pessoa trabalha no setor de compras, é um gerente de compras. Aí ele decide comprar de uma determinada empresa em detrimento da outra. Mas ele sabe que é mais caro. Por que ele escolheu aquela? Porque pagaram o almoço para ele, porque ele ganhou uma viagem. As empresas se atentaram a isso. E hoje, no contrato de trabalho, vem previsto essas cláusulas que são cláusulas de compliance, o que você pode e o que você não pode fazer. O setor público tinha que ter isso. E tem que ter os órgãos que fiscalizem e verificam isso. O que eu acho é que talvez a gente teria que mexer na questão da estabilidade, que é muito séria para quem é concursado, como se fosse uma carta branca para fazer o que bem entende, e não é bem assim. Então, é uma coisa que precisa ser repensada em relação às corregedorias e aos órgãos censores, e, de outro lado, os cargos em confiança, esses cargos de indicação política, porque, para mim, não tem o menor cabimento as indicações serem políticas e não técnicas numa empresa como é a Petrobras ou em qualquer outra empresa, como a Caixa Econômica e como o Banco do Brasil. Então, é uma chance, sim, de perceber o que aconteceu de errado até aqui, como fizeram esses esquemas, por onde passava o dinheiro, quem fez o que para obter dinheiro, para blindar essas empresas. Isso, eu não tenho dúvida. Podem aproveitar. Não sei, sinceramente, se estão aproveitando. Creio que não. Eu acho que precisa um choque de realidade um pouco maior. Mas é uma tendência se a gente quiser se consolidar como um país sério. Ok. Mais uma vez, agradecemos ao Dr. William César Pinto de Oliveira pela brilhante explanação nesta noite. Convidamos os alunos Adriana Mano, presidente do Diretório Acadêmico, e Ivan César Consônio, do segundo semestre, a fazer, Adriana, a entrega do certificado de participação e pedir ao ilustre palestrante que assine o livro de ouro da nossa entidade. E o Ivan vai entregar um mimo. Quero também agora, mais uma vez, dizer o nosso obrigado a todos os patrocinadores. Trio Advocacia e Consultoria Jurídica, Vital Crispim, Oficina Motocar, Gisele Machado, a filha do Vital Crispim, do Estúdio de Pilates e Dermato Funcional, Eduarda Rodini, do Eduarda Rodini Design, Auto Center Barão Pneus, Água Doce Cachaçaria, Bonfá Atelier, Empório Vintage, Lyon Perfumes Importados, Animal Planet, Joana Modas, Padaria Água na Boca, Alumínio Arari Mazeto Indústria e Comércio de Alumínio, Tonin Super Atacado, Mac Pneus, Fiat Gaivota,
Despachante Aquários, Saema, Dr. Arley Cavalheiro Júnior. Padaria São Benedito, advogada doutora Fernanda Machado de Conchal. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores.